Equações de estado. Introdução à termodinâmica. P1, V1, T1, P2, V2, T2. P1 é pressão, V1 é volume, T1 é volume. Isso vai ser igual a pressão 2 vezes volume 2, temperatura 2, num segundo estágio. Então, em dois momentos. Pressão. A pressão é dada em atm. Eu peço para vocês assistirem ao vídeo que eu estou colocando abaixo. Volume. O volume é dado em litros, né? E o em litros é dado em metros cúbicos. Lembrando que um metro cúbico tem 1000 litros. Então, uma caixa de água de 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. A temperatura sempre tem que estar em Kelvin. É obrigatório estar em Kelvin. Muda-se de Celsius para Kelvin para poder realizar os isotérmica. Isotérmica é um radical latino, onde iso representa igual, térmico, né, temperatura. Então, isotérmica é a temperatura igual, tá? A temperatura permanece constante. Isobárica. Então, isobárica é a pressão. A pressão permanece constante. Isocórica e isovolumétrica. O volume permanece constante. Na equação de estado, basta eliminar, por exemplo, quando eu for falar isotérmica, elimino a temperatura. Bárica, pressão, né, isobárica, isocórica, eu elimino o volume da minha. Exemplo. Um gás ocupa volume de 20 litros a pressão de 2 atm. Qual é o volume desse gás a pressão de 5 atm na mesma temperatura? Então, a equação de estado, P1, V1, T1, P2, V2, T2. O que é o P1? P1 é igual a 2 atm. V2 é igual a 20 litros. T1 é uma isotérmica. A temperatura permanece constante. Então, ele vai ser retirado da minha equação. P2, 5 atm. V2 é o nosso x, é a nossa variável que precisamos descobrir, né? É o que está pedindo a questão. E o T2 é a nossa isotérmica. Então, se elas são iguais, eu simplesmente elimino. Então, 2 vezes 20, né? P1 vezes V1, vai ser igual a P2, 5 vezes volume 2. Volume 2 é a nossa variável. O que acontece com a temperatura? Ele sai da equação, ficando somente 2 vezes 20 igual a 40, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o volume 2 é igual a 8 litros. Resultado, resposta 8,00 L minúsculo, conforme nosso padrão no Google Forms. Um gás mantido a pressão constante ocupa o volume de 30 litros, a temperatura de 27 graus Celsius. Qual será seu volume quando a temperatura for menos 33 graus Celsius? Então, a equação de estado é a mesma. P1 isobárica, V1 30 litros, T1 27 graus Celsius. 27 graus Celsius converto para Kelvin. Então, somo 27 mais 273 igual a 300 Kelvin. P2 é uma isocórica, né? V2 é o nosso x, é o que queremos descobrir. E o T2, menos 33 graus Celsius, que corresponde a 240 Kelvin. P1 vezes 30 litros, divididos por 300 Kelvin. P2 vezes V2, divididos por 240 Kelvin. O que não nos interessa? O P2, porque ele permanece constante. Então, a equação de estado, na isobárica, a pressão permanece constante, elimina-se a pressão da equação, ficando 240 vezes 30 e divididos por 300. Então, o V2 vai ser igual a 24 litros, 24,00 L. Num recipiente de volume constante é colocado um gás a temperatura de 400 Kelvin e a pressão de 75 centímetros de mercúrio.
qual é a pressão da temperatura de 1200 Kelvin. Então, ele está a centímetros de mercúrio. Lembrando que 76 centímetros de mercúrio é igual a um atm. Hg, tá? Quer dizer mercúrio, da tabela periódica. A equação de estado, P1, 75 centímetros de mercúrio, P1 isocórica, T1 400 Kelvin, P2 é o nosso valor a descobrir, V2 é uma isocórica e o T2 240 Kelvin. Então, na equação fica 75 vezes V1 igual a P2 vezes V2 divididos por 400 Kelvin divididos por 1200 Kelvin. Então, o que não nos interessa? É uma isocórica, volume não nos interessa. A equação resolvendo 75 vezes 1200 divididos por 400. Então, P2 igual a 225 centímetros de mercúrio. Né? P2 igual a 225 centímetros de mercúrio. Tranquilo? Vamos dar continuidade na próxima apresentação com equação de Clapeyron.